Esse assunto que nós abordamos, né, relações de equivalências, tem algumas definições que foram vistas no vídeo e que eu gostaria de rever com vocês. E depois a gente vai para um outro momento, que é um complemento do que vocês já viram até então. Beleza? Então, vamos lá. Para início de conversa, nós temos aqui as definições que eu falei para vocês que são muito importantes. Uma primeira definição de relação, e que é uma definição bem formal, né, mas que ela é útil para que nós tenhamos pelo menos uma noção do que vem a ser uma relação, é que uma relação é um conjunto de pares ordenados, certo? Ora, todo mundo aqui tem ideia do que é um conjunto, todo mundo aqui nesse grupo tem ideia do que sejam pares ordenados. Então, quando eu digo que uma relação é um conjunto de pares ordenados, intuitivamente você já vai entender que uma relação pode ser um subconjunto de um produto cartesiano. Por quê? Porque a gente sabe que um produto cartesiano, ela gera pares ordenados, tá bom? Então, isso daí já fica bem pacificado para vocês. Bem, uma outra definição um pouco mais formal e um pouco mais rigorosa, né? Eu até gosto dessa definição por conta do rigor dela, é a definição sobre e entre conjuntos. Bom, essa definição ela já é um pouco mais específica, né? Ela começa dizendo, seja R uma relação e seja os conjuntos A e B. Então, aqui eu já estou dizendo o que é R, é uma relação, e que eu vou trabalhar com dois conjuntos A e B. Dizemos que R é uma relação sobre A, né? Então, aqui eu já estou meio que especificando um tipo de relação. E esse tipo de relação, ela recebe esse nome, relação sobre A. Por quê? Toda relação é sobre A? Não. Somente quando essa relação está contida no produto cartesiano de A com A, certo? Então, se eu pego aqui um conjunto A qualquer e faço o produto cartesiano dele com ele mesmo, então, a relação sobre A seria essa relação que é um subconjunto desse produto cartesiano. Toda vez que eu falar e que vocês lerem na literatura matemática a expressão subconjunto de um conjunto, não esqueçam jamais de visualizar esse símbolo aqui, certo? Isso daqui é o símbolo que, em qualquer lugar que você vá, seja aqui, seja na Mumbaba de cima, ou na de baixo, ou em Pequim, você vai entender que isso daqui simboliza um subconjunto. Que é uma das coisas que eu acho mais bacanas na linguagem matemática, é a universalidade dela. Então, pouco importa se você fala português, ou inglês, ou alemão, ou mandarim, a linguagem matemática ela é universal, né? E ela é muito, muito fundamentada, muito baseada em seus símbolos, certo? Então, uma relação sobre A é uma relação que é um subconjunto de um produto cartesiano de A com ele mesmo, certo? Dizemos que R é uma relação de A para B, ou entre A e B, né? No caso aqui, vendo o nosso título, se essa relação está contida, né? Ou seja, ela é um subconjunto do produto cartesiano de A e B. Então, vocês estão vendo aí, meus caros colegas, que nós já temos dois tipos de relações de acordo com os conjuntos, né? Eu posso ter uma relação sobre A, alguns autores também chamam de endorrelação, a gente vai ver isso já rapidamente nos slides que eu vou já apresentar. E o outro tipo, que é o tipo mais comum de relação, é essa relação entre ou de para, certo? Entendido? Bom, como eu tinha dito para vocês, no nosso momento do quiz, né, eu ia revisar com vocês as propriedades das relações, certo? Essas propriedades, segundo o autor do livro que eu peguei, são essas 5 propriedades aqui, beleza? Então, qual é a primeira propriedade? A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Observe que a propriedade reflexiva, né, assim como as demais propriedades, ela utiliza essa expressão para todo, certo? Então, quando a expressão para todo aparece no texto matemático, vocês não devem esquecer do quantificador universal que vocês viram lá na lógica de predicados. Então, quando a gente fala em para todo, imediatamente lembrar
de quantificação universal. Então, está valendo para todos os elementos de um determinado conjunto. Então, ele está dizendo aqui, ó, para todo x pertencente a A, né? Então, se eu tenho aqui o pertence, eu estou me referindo a um elemento do conjunto A. Temos que x está relacionado com x, então, essa relação R, né? Então, R aqui é a relação, ela é reflexiva, certo? Então, vamos supor, eu tenho aqui um conjunto A, esse conjunto A é formado por esses elementos aqui. Certo? Opa, peraí. Eu tenho esses 3 elementos aqui, e tenho aqui uma relação R, que tem os seguintes pares ordenados. Beleza? Então, essa relação R aqui, ela é uma relação, ela possui a propriedade da reflexividade, ela satisfaz a propriedade da reflexividade? Satisfaz. Por quê? Porque, de acordo com a definição dessa propriedade, para todo x pertencente a A, temos que x está relacionado com x. Então, quais são os elementos do conjunto A? São esses 3 elementos. Se, por acaso, eu tivesse uma relação R', né, e tivesse 0, 0 e 1, ok? Essa relação R', ela teria a propriedade da reflexividade? Não, porque está faltando aqui um par ordenado, beleza? Então, qual é a chave para a gente entender, para a gente identificar as propriedades? É simplesmente se ligar na definição. Né? Eu tenho insistido muito nesse papo de preste atenção na definição, porque as definições abrem as portas, são as chaves que abrem todas as portas do castelo. Bom, vamos agora para uma outra propriedade, que é a propriedade antirreflexiva. A antirreflexiva é quando, né, para todo x pertencente a A, nós temos que x não se relaciona com x, certo? Aí é simples, dispensa apresentações. Vamos lá avançar. Bom, propriedade da simetria, né? Se para todo x e y pertencente a A, observe que já nessa propriedade eu já trabalho com 2 elementos do conjunto A. Temos que x está relacionado com y, implica y está relacionado com x. Esse símbolozinho aqui, né? Não confundir com o conectivo da condicional, da lógica proposicional. Ele diz que x relacionado com y implica em y relacionado com x. Ou seja, toda vez que eu tiver isso daqui, eu também tenho que ter essa outra forma aqui, certo? Entendido? Então, se eu tiver x relacionado com y e não tiver y relacionado com x, eu não posso dizer que aquela relação possui ou satisfaz a propriedade da simetria, certo? Então, não é uma relação simétrica, certo? Bom, continuemos aqui. E aí nós temos a antissimetria, ou antissimétrica. No caso da antissimetria, nós também temos 2 elementos do conjunto A, o x e o y, e a implicação, ela já é um pouco diferente da implicação da simetria, como vocês podem observar aqui na nossa lousa. Se x está relacionado com y e y está relacionado com x, isso implica que x é igual a y, certo? Então, nesse caso, né, a antissimetria é caracterizada por isso daqui, tá bom? Então, no caso, seria o x e o y são elementos iguais, tá certo? Bom, e para finalizar nossa revisão sobre as propriedades, nós temos a propriedade da transitividade. Na transitividade, eu tenho 3 elementos do conjunto A, o x, o y e o z. Então, x, y e z pertencem a A. Nós temos que, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, implica que x está relacionado com z. Vocês observam aqui um detalhe muito importante, que esse elemento y, né, ele aparece nessa posição na primeira relação, né, no primeiro par ordenado, e numa posição diferente no segundo par ordenado. Lembrem-se sempre que uma relação, ela é um conjunto de pares ordenados, certo? Essa é a coisa primordial que vocês não devem esquecer jamais no estudo das relações. Bem, e aí a gente viu também lá nos vídeos, né, um tipo de relação chamado relação de equivalência. Né? Nesse caso aqui, eu já estou entrando no campo da classificação das relações. Né? Então, eu posso classificar uma relação de equivalência. Então, a relação de equivalência, ela
expressa igualdade, né? Nós vamos ter um outro tipo de classificação posteriormente também. E para dizer que uma relação R, ela é uma relação de equivalência, é preciso o quê? Preciso observar o seguinte: seja R uma relação em um conjunto A, né? Dizemos que R é uma relação de equivalência, né? Se R é reflexiva, simétrica e transitiva, certo? Então, é preciso que a relação R tenha essas três propriedades, ou que ela satisfaça essas três propriedades, para que eu possa dizer tranquilamente que aquela relação R é uma relação de equivalência. Se uma dessas propriedades falhar, né, ou seja, se ela não satisfizer uma dessas propriedades, nós não podemos afirmar que aquela relação é uma relação de equivalência. Ela é um outro tipo de relação, correto? Bom, gente, então, eu vou agora passar para um outro conjunto de slides, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte: nosso próximo ponto é baseado nesse livro aqui, né? Esse livro aqui é o Matemática Discreta para a Computação Informática, do professor Paulo Blauf, da Sede de Livros Didáticos da UFGRS, né, Federal do Rio Grande do Sul. E o que é que o professor Paulo Blauf apresenta? No livro dele, ele apresenta algumas considerações a respeito do conceito de relações que vão complementar tudo aquilo que a gente já viu até agora, certo? Deixa eu só preparar aqui o slide. Beleza. Visualizar, estou cheia. E agora vamos apresentar. Bom, primeira coisa que o professor Paulo Blauf coloca aí, eu vou passar bem rapidamente para vocês, é que o conceito de relação é muito próximo do conceito conceituitivo, é muito próximo do conceito formal, né? Nós estamos inseridos em relações a todo momento em nossa vida, né? E aí ele coloca aqui algumas relações que são bastante conhecidas: parentesco, maior ou igual, né? Lista de telefone, faz fronteira. O importante é que vocês percebam que, seja qual for o tipo de relação, há uma ideia de conjuntos. Então, eu estou trabalhando com dois ou mais conjuntos, ou com o mesmo conjunto, né? Vamos supor, na relação de parentesco, a gente tem um conjunto família, né? Por aí vai. Então, a ideia de conjuntos, ela está o tempo todo ali nos perseguindo, certo? Bem, esses conceitos na computação informática, diversas construções são baseadas em relações, né? Como, por exemplo, as funções que a gente viu na semana passada, beleza? E, mais especificamente, na computação e na informática, e isso eu vou mostrar para vocês já nos finalmente da nossa... Opa, chegou... Eu disse para o Júlio entrar na sala às 10h40, mas o Júlio entra às 11 horas. Ele levou muito a sério esse ponto. Júlio, desculpa não ter permitido a tua entrada no primeiro tempo, eu não sei o que estava acontecendo, que eu estava clicando sempre no ponto que te barrava. Não é implicância com você, não, tá certo? Eu acho que é porque eu estava escrevendo aqui umas coisas, conversando com a Keila no chat, e quando eu apertava Enter, era justamente no momento que tu entrava, e aí fazendo bloquear você. Mas seja bem-vindo. Gente, voltemos para cá, né? Então, banco de dados relacional e rede de Petri são dois assuntos muito interessantes que eu vou abordar nos finalmente da aula de hoje. Vamos passar aqui. Então, onde é que a gente já usou a noção intuitiva de relações? Na teoria de conjuntos, quando a gente falava de igualdade de conjuntos, no conceito de continência, e na lógica matemática, nós utilizamos isso quando nós estudamos equivalências lógicas e a implicação lógica, certo? Então, já trabalhávamos com o conceito de relações lá, certo? Bom, são relações binárias, então nós relacionamos dois elementos de cada vez, beleza? Só que aí nós podemos ter não somente relações binárias, mas relações ternárias, quaternárias, unárias e por aí vai, entendido? Bom, essas relações elas podem ser sobre coleções que não são conjuntos. Não esqueçam de um assunto que foi tratado mais para trás na nossa disciplina, chamado paradoxo de Russell, né? Que é a ideia que não existe um conjunto de todos os conjuntos. Porque se existisse o conjunto de todos os conjuntos, o conjunto que é o conjunto de todos os conjuntos seria conjunto de si mesmo. Bom, o cérebro explodiu agora, né? Entendido? Então, aí já é um outro ponto que a gente já passou para lá, certo?
Então, no caso, nós temos que temos relações binárias e relações pequenas, beleza? Então, uma definição mais formal, a gente já viu em outros momentos, de uma relação pequena e binária, uma relação R de A em B, que essa relação está contida no produto cartesiano. E agora vem um detalhe muito importante. Quando a gente fala de relações, né, esse conjunto A nós chamamos de conjunto de domínio, origem ou conjunto de partida. Esse conjunto A chamado de domínio, vocês já viram isso quando nós estudamos funções. Aí você deve lembrar o seguinte: pô, professor, então você disse que toda função é uma relação. Então, o conceito de domínio, na verdade, vem de onde? Vem do conceito de relações, certo? Então, como eu disse para vocês, se toda função é uma relação, né, as funções, elas vão herdar as propriedades das relações, tá certo? Então, lá nas relações aqui nas relações é que a gente insere a ideia de domínio, né? O domínio da relação é justamente esse conjunto A, certo? E aqui o professor Paulo Blauf, ele amplia, né, dá outras nomenclaturas, de outras denominações, que são bastante interessantes. Origem ou conjunto de partida, né? Por que origem, por que conjunto de partida? Porque, olha, veja bem, se você for representar uma relação através de grafos orientados, né, os elementos da relação que estão tem uma seta partindo dele em direção a outro, né, no caso do grafo orientado, eles serão elementos de quê? Do conjunto de partida, do domínio, certo? Então, aí está claro. Já o conjunto B, nós podemos chamar de contradomínio, codomínio, destino ou conjunto de chegada. Então, a ideia de conjunto de chegada, quando você utiliza grafos para representar relações, fica muito direta, né? Lembre-se que um grafo orientado, as arestas de um grafo orientado, a setinha ela tem uma indicação que dá para você claramente ver a origem, né, e o ponto de chegada. Então, se eu tenho aqui um par AB pertencente a R, significa que A relaciona-se com B, ok? Tranquilo? Aqui não tem muito o que se comentar. Temos aqui alguns exemplos, eu vou passar rapidamente. Algumas notações alternativas para relação. Eu gosto muito desse tipo de notação aqui, porque lembra a notação de funções, certo? Vamos lá. Bom, uma observação interessante. Uma relação, ela não necessariamente relaciona entidades de um mesmo conjunto. Às vezes, quando a gente olha para o conceito de relação, a gente vai imaginar que uma relação sempre vai estar, são entre elementos de um mesmo conjunto. Mas pegue uma lista telefônica, por exemplo. Você tem ali o conjunto dos números de telefone e o conjunto dos assinantes. São dois conjuntos bem distintos, certo? Bom, vimos anteriormente o conceito de endorrelação, né? Que era uma relação sobre A, que a gente acabou de ver na revisão, certo? Mas também nós podemos chamar de endorrelação ou de autorrelação, ok? Bom, podemos usar diagramas de Venn para representar as relações, e no caso aqui do diagrama de Venn, você observa o seguinte: é necessário que no diagrama eu utilize uma seta indicando quem é o meu conjunto de partida e quem é o meu conjunto de chegada, certo? Apesar de que aqui eu tenho o mesmo conjunto C, beleza? Esses elementos aqui, que é o primeiro elemento do par ordenado, estão no chamado domínio, ou conjunto de partida. E esses outros elementos estão no contradomínio, ou conjunto de chegada. Beleza? Bem, aqui a gente está só reforçando aqui a ideia de domínio de definição, conjunto imagem, beleza? Então, uma relação está definida para... Uma relação S está definida para A, né? Ou B é a imagem de A. Então, a ideia de domínio de imagem que vocês já viram na parte de funções, certo? E também podemos chamar de domínio de definição, ok? Então, o domínio de definição é nada mais, nada menos do que o conjunto A ou o conjunto de partida. O conjunto imagem ou domínio de valores é o meu conjunto de chegada ou conjunto B, beleza? Passar aqui. Representação gráfica das relações binárias. Um velho conhecido de todo mundo aqui, que são os gráficos do plano cartesiano, né? Então, aqui dispensa apresentações, beleza? E agora vamos ver como eu poderia representar uma endorrelação, uma relação sobre o conjunto A, através de grafos, né? Então, veja bem, ó, toda endorrelação é um grafo, ok? Primeira coisa que você tem que botar na cabecinha.
Só que nem todo grafo é uma endorrelação, certo? Entendido? Para que eu possa ter uma endorrelação representada como um grafo, eu tenho que satisfazer determinadas propriedades. Por isso que nem todo grafo vai ser uma endorrelação, certo? Então, o grafo de endorrelações constitui o quê? Um subconjunto do conjunto de grafos, correto? Bom, grafos a gente já viu, né? Vamos lá passar um pouquinho. Por que é interessante utilizar grafos para representar relações? Primeiro, porque facilita o estudo, né? Então, é uma visão pictórica, e isso pode ajudar bastante, mas existem algumas limitações. Se você tem um conjunto muito grande, né, seja um domínio, seja um contradomínio, você construir o grafo dessa relação pode fazer com que isso fique muito confuso, certo? Beleza? Bom, numa determinada endorrelação, né, de A sobre A, os nós ou os vértices, as arestas, aliás, os vértices são os elementos do A, né? E as arestas as setinhas são os pares da relação, indicam os pares da relação. Logo, nós temos aqui alguns exemplos, né? Tem aqui um conjunto A, um conjunto B, um C, algumas relações, relação de igualdade, relação de menor que, certo? E aqui, as relações sendo simbolizadas por grafos, né? Beleza? Então, nessa relação de igualdade, você observa que eu tenho um laço, né? Observe também que cada grafo utilizado para representar uma relação precisa necessariamente ser um grafo orientado, né? Por quê? Porque eu preciso representar a ideia de origem e de destino, certo? E somente com o grafo orientado é que eu vou ter plena condição de fazer isso aqui, beleza? Podemos também representar as relações através de matrizes. E aí, quando a gente fala de representação matricial, certo? É bom lembrar que essa matriz é uma relação, é uma matriz binária, né? Então, é uma matriz em que você vai ter apenas valores 0 e 1. 0, quando um número não está, uma determinada linha não está relacionada com determinada coluna, e 1, quando o contrário. Beleza? Então, eu tenho aqui dois conjuntos, A e B, são conjuntos finitos, é interessante que eles sejam finitos, certo? E para a gente implementar isso aqui, para quem já tem algum conhecimento de programação, né, ainda que seja um conhecimento mais básico, né, se você já sabe como implementar uma matriz na sua linguagem de preferência, você implementa uma matriz que representa uma relação em dois tempos. É só lembrar que as linhas vão representar o domínio da minha relação e as colunas vão representar o contradomínio, ou conjunto de partida e conjunto de chegada, certo? Beleza? Então é super tranquilo, não tem muito o que se fazer. Então aqui temos alguns exemplos de matrizes que representam relações, certo? Aqui bem bonitinho, tem muito o que se discutir aqui. Coisa muito fácil, até podia passar como atividade para vocês implementarem algumas relações através de fazer uns programinhas, né? Beleza? Tranquilo, vamos passar. Pronto. Um outro ponto importantíssimo, relação dual e a composição de relação. O que é uma relação dual? Né? Uma relação dual é nada mais nada menos do que a inversão dos componentes de cada parte de uma relação. Né? Não tem muito o que se discutir aí. Ela é uma operação unária sobre as relações, certo? Então, se eu tenho aqui uma determinada relação R, a inversa de R, ou a dual de R, né, que é representado por R elevado a menos 1, e esse menos 1 tem nada a ver com exponenciação, simplesmente para representar a dual, certo? É simplesmente você pegar os pares ordenados daquela relação e trocar a ordem deles. Bom, relação composta. Uma relação composta é nada mais, nada menos do que o produto de uma composição de relações. Ou seja, eu pego duas relações, uma relação R e uma relação S, e gero uma terceira relação, certo? Só que eu posso fazer a composta de uma relação com qualquer relação? Não necessariamente. É preciso atentar para alguns detalhes, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Bem, então, essa noção de dualidade ela é muito importante porque ela constitui um cálculo, né, uma álgebra de relações,
assim como a composição também, né? Então, da mesma forma que eu tenho uma álgebra de conjuntos, eu posso ter uma álgebra de relações, ou seja, são operações, né? Eu faço através das relações, beleza? Bem, mas vamos aprofundar aqui o que é esse conceito de relação dual, né? Bom, você pode chamar de dual, oposta ou relação inversa, certo? Isso vai depender do autor que você está utilizando. No caso, a relação dual, como eu havia dito ainda há pouco, ela é representada por R elevado a menos 1. Esse menos 1 tem nada a ver com exponenciação, certo? Então, se eu tenho aqui uma relação R de A sobre B, a dual dela vai ser uma relação de B sobre A, ok? Entendido? Simplesmente, ou na forma de uma representação como essa daqui, de conjuntos, né? Então, é o par BA, tal que A e B pertencem a R. Então, esse par BA, o par AB tem que pertencer à relação. Ok? Entendido? Bom, ele faz aqui uma observaçãozinha que é muito bacana. O termo relação dual será usado preferencialmente ao relação inversa, né? Certo? Então, a relação inversa é muito mais comum nas bibliografias e ela pode causar uma confusão com a história do termo possuir inversa, certo? Então, de preferência, vamos usar o termo relação dual, tá bom? Bom, aqui alguns exemplos. Como vocês podem observar no exemplo, né, quando eu faço a dual dessa relação aqui, eu simplesmente mudo o sentido das setinhas, certo? Então, se eu tenho uma relação que está representada através de grafos, né, o que é que eu vou fazer? Quando eu fizer a dual dela, simplesmente alterar também o sentido das arestas, né? Isso sempre lembrando, o grafo precisa ser um grafo orientado. Beleza? Passar aqui. Relação dual com matriz, né? Então, é só você fazer a matriz transposta, né? Esse negócio de matriz transposta já pode estar provocando aí um certo arrepio em alguns, né? Eu me lembro que fazer a transposta de matriz às vezes causa uma certa angústia em alguns, né? E no grafo, como eu havia dito ainda há pouco, é só mudar o sentido das setas, certo? Então, aqui temos uma determinada matriz, aliás, determinada relação, a sua dual, né? Observe que a gente simplesmente mudou aqui o sentido das setinhas, beleza? Matriz, né, de uma relação dual é simplesmente fazer a transposta, né? Como vocês estão vendo, tem muito o que se discutir aqui. Bom, agora eu vi um detalhe importantíssimo que exige de vocês muita, mas muita atenção. Por favor, prestem atenção no que eu estou falando. Composição de relações. Bom, antes da gente falar de composição de relações, deixa eu só refrescar a memória de vocês com relação a uma coisa. Eu disse para vocês que uma função é um tipo, toda função é uma relação. Isso quer dizer que todas as propriedades que valem para as relações também vão valer para as funções. Então, as operações da álgebra de relações irão valer também para as funções? Perfeitamente. Então, da mesma forma que eu posso fazer uma relação dual, eu posso fazer uma função dual. Da mesma forma que eu posso fazer uma composição de relações, eu também posso fazer uma composição de funções. Inclusive, esse assunto composição de funções foi abordado no vídeo de pré-aula ou foi na gravação da aula de funções do semestre passado, certo? Entendido? Bom, gente, vamos lá. Vamos observar aqui o slide. Então, eu tenho aqui duas relações, uma relação R e uma relação S. Na relação R, eu tenho uma relação de A sobre B. Na relação S, eu tenho uma relação de B sobre C. Bem, a composição dessas de R e S é simbolizada dessa maneira aqui. Aí, ó, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe que causa confusão quando a gente utiliza autores diferentes. O professor Paulo Blauf, ele se refere a uma composição de R e S dessa maneira aqui, certo? Observe que eu tenho aqui esse símbolo, esse Ozinho, e o S vem primeiro, mas a gente lê composição de R e S, certo? Alguns autores, quando vão falar de composição de R e S, já utilizam uma outra nomenclatura, bota na forma direta, R, essa bolinha, S,
certo? No caso aqui do professor Paulo Blauf e outros autores, vocês podem se deparar com essa situação. Composição de R e S é simbolizada assim. O S vem na frente e o R em segundo, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Sempre que você pegar um autor diferente e que fale sobre relações, e é comum, quando a gente estuda através de vários livros, né, é bom ver isso daí, porque senão você pode acabar se confundindo, certo? Bom, para que uma composição de relações aconteça, né, como é que é definida uma composição de relações? Nós vamos usar uma fórmula da lógica de predicados para entender como é que uma composição acontece. Essa forma aqui, né, utilizando uma fórmula da lógica de predicados, também nos ajudará num processo de demonstração. Eu precisar fazer uma demonstração que envolve o conceito de composição de relações, eu posso recorrer a essa definição, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Para todo elemento A pertencente ao conjunto A, para todo elemento B pertencente ao conjunto B, para todo C pertencente ao C, se A está relacionado com B e B está relacionado com C, né, no caso aqui, A, RB e BSC, então a composição de R e S é dada por uma relação entre A e C. Vejam que nesse caso aqui, esse A é um elemento do conjunto A, e esse C é um elemento do conjunto C, certo? Como vocês podem observar aqui. E aí você vai observar o seguinte, ó. No antecedente da condicional, o B, ele é elemento do conjunto de chegada, né, na relação R, e o mesmo B é elemento do conjunto de partida na relação S. Então, o que você tem aí? Uma propriedade muito importante. Então, se você tem duas relações, relação R e uma relação S, e essa propriedade aqui não é observada, né, ou seja, os elementos do conjunto B na relação R são elementos do conjunto de chegada, e na relação S, esses mesmos elementos do conjunto B são elementos do conjunto de partida, eu não posso construir a composição dessas duas relações, certo? Então, eu queria que ficasse bem claro para vocês isso, né? Não é todo e qualquer conjunto, não é toda e qualquer relação que eu posso criar uma composição entre essas relações, certo? Vocês vão observar isso bem direitinho no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Beleza? Então, a composição nós podemos representar também por ponto e vírgula, né? No caso aqui seria numa ordem inversa, né? Seria a composição de R e S, né? Vejam que é diferente dessa representação aqui. Beleza? Vamos aqui ao exemplo. Esse exemplo aqui, ele explode o cérebro de vocês também. Que aí, pronto, entendeu esse exemplo, você vai entender qualquer relação, se você pode construir ou não a composição entre essas duas relações. Então, turma, aqui ó, nós temos duas relações, relação R e relação S, e eu tenho uma terceira relação, que é a composição de R com S, certo? Vejam bem, isso daqui é a composição de R com S. E essa composição de R com S é dada por A em C, né? Ou A sobre C, tá bom? A minha relação R é esse conjunto de pares ordenados, a minha relação S é esse outro conjunto, e a minha composição de relação é um terceiro conjunto. Então, vejam que, como a composição de relações faz parte de uma álgebra de relações, né? O produto da composição de relações é uma outra relação, lógico que é evidente, certo? Isso é muito óbvio. Bom, através do diagrama de Venn, fica muito mais fácil vocês entenderem a importância do conjunto B. No caso aqui, o conjunto B, ele, na relação R, é um conjunto de chegada. Esse mesmo conjunto B, na relação S, ele é conjunto de partida. Então, observem aqui, meu conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, a relação R é simbolizada por essas setinhas. Então, vejam bem, assim como na semana passada, a gente viu, né, eu comentei com vocês, que quando se fala gráfico da função, é uma expressão tanto estranha, né, porque o próprio gráfico é a função, né?
A relação é dada por essas setinhas aqui, certo? Então, as setas no diagrama de Venn é que simbolizam a relação propriamente dita. Então, a relação E está aqui, a relação S está aqui. Então, vejam, a composição de relação que é dada por essa seta nessa corzinha aqui, né, você observa que os elementos do conjunto B, né, eles funcionam como uma espécie de ponte, de ligação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto C. Observem aqui o conjunto dado pela composição de R com S é AX. Ó. A ele é ligado ao X através do 1. DY, o D é ligado ao Y através do 5. Né? E DZ, o D é ligado ao Z através do 5. Ok? Então, turma, com isso aí, eu acredito que nunca mais vocês vão errar alguma questão, alguma coisa relacionada à composição de relações. Certo? É sempre você observar essa... opa, peraí que eu vou voltar. A definição, certo? O antecedente dessa condicional aqui é a chave que abre todas as portas do castelo. Beleza? Bom, e aí nós temos aqui um teorema importantíssimo, né? Que é o teorema da associatividade de composição de relações, que diz o seguinte: se eu tenho aqui eu tenho três relações, uma relação R, uma relação S e uma relação T. Essas três relações, né? R de A sobre B, S é B sobre C, T é C sobre D. Se eu fizer isso daqui, ó, a composição de S com T, né, e R com essa outra composição aqui, vai ser igual, né, lembre-se da ideia de equivalente, a essa outra composição, ou seja, a composição de R com S e T. Será que isso é verdadeiro? Né? Aí temos aqui uma prova, né? Essa prova, como é uma prova que envolve igualdade, ela precisa ter dois casos. O caso 1, né, que é verificando se esse conjunto aqui é subconjunto desse outro, e a prova voltando, né, o caso 2, se esse conjunto aqui é subconjunto desse outro. Ok? Não esqueçam jamais, quando você vai demonstrar igualdades, você precisa demonstrar dois casos, porque toda igualdade é uma via de mão dupla. Beleza? Então, o primeiro caso, ele diz o seguinte: essa composição de relação aqui, né, de R e essa outra composição de S sobre T, né, ST, ela está contida, ou melhor, ela é subconjunto dessa composição. E aí nós começamos a nossa demonstração. Seja AD, né, o par AD pertencente a essa composição. Então, tudo isso daqui é uma composição. Então, o par AD pertence a essa composição, certo? Isso daqui é a minha hipótese, que eu estou assumindo como verdadeira. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é nada mais, nada menos do que a definição de uma composição, certo? Isso daqui implica, né, em dizer, ó, esse símbolo aqui é o implica. Isso daqui implica, né, essa afirmação implica dizer que existe um elemento B que pertence a um conjunto B, tal que o A está relacionado com o B e o B está relacionado com essa outra composição aqui, ó. B está relacionado com D através dessa composição, que nada mais é do que a definição de composição. Isso daqui implica em dizer que existe um B, né, pertencente ao conjunto B, existe um C pertencente ao conjunto C, tal que o A está relacionado com B, dessa primeira aqui, né, e B está relacionado com C, através da relação S, e o C está relacionado com D. Essa parte aqui, turma, que eu estou passando aqui o mouse, certo? Ela é nada mais, nada menos do que a definição de composição dessa composição aqui. Eu simplesmente desmembrei, né? O autor simplesmente desmembrou essa composição aqui, utilizando a definição. Bom, a partir daqui, o que é que a gente faz? A gente emprega a associatividade. A associatividade é uma propriedade que você conhece desde o ensino fundamental, né? Então, eu faço a associatividade do conectivo da disjunção, né? E obtenho isso daqui, ó. A está relacionado com B e B está relacionado com C, né? Ó, os parênteses aqui, certo? E a partir daqui, o que é que eu faço? Isso daqui
né, é nada mais nada menos do que a definição de composição. Então, eu vou trazendo de volta as definições, certo? Aqui é a primeira definição, aqui é a segunda, e, por fim, eu demonstro que realmente o par AD pertence a essa composição aqui, certo? O caso 2 fica como exercício para vocês fazerem aí no tempo livre de cada um de vocês, beleza? Bom, vou aqui avançar um pouquinho, né? Certo? A composição de matriz, composição com produto de matriz, né? Então, eu posso pegar duas relações, fazer a composição delas. Se eu tenho a representação matricial, eu faço simplesmente produto de matriz e obtenho, né, a composição, beleza? Bom, eu vou passar rapidinho isso aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de tipos de relações, um tipo vocês já conhecem, que é a relação funcional, ou seja, as funções, certo? Esses tipos de relações, eles possuem suas duais, né? No caso aqui, relação funcional, injetora, sobrejetora. Injetora e sobrejetora são conceitos que vocês já viram lá na semana passada, quando a gente falou sobre funções. O que vai ser novidade para vocês aqui são os conceitos de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. Beleza? Vamos passar adiante. Então, esses tipos possuem a noção de dualidade, né? Então, a dualidade, ela divide o nosso trabalho pela metade, ou seja, se eu sei que determinado tipo de relação é a dual de outro, né, basta eu compreender um dos tipos que automaticamente eu já compreendo o outro. E isso é estudado onde? Na chamada teoria das categorias, que é um campo de estudo aí da matemática, certo? Bem, o que você precisa compreender agora? Que relações funcionais é a dual de injetora e vice-versa. Uma relação do tipo injetora é a dual da funcional. Uma relação total é a dual da subjetora. Beleza? E aí vem os monomorfismos, né? O monomorfismo é o dual de epimorfismo, certo? O que é o monomorfismo? É quando uma relação ela é simultaneamente total e injetora. O que é um epimorfismo? É quando uma relação ela é sobrejetora e funcional. Vejam que eu estou me referindo a relações, certo? E vocês não podem esquecer jamais que funções são tipos de relações, certo? Apesar dos nomes sobrejetora e injetora terem sido utilizados lá na aula de funções, ou seja, função injetora, função sobrejetora, a gente também utiliza esses conceitos aqui nas relações. Como eu havia dito e torno a dizer pela última vez, tudo aquilo que é dito sobre relações, né, as funções, elas herdam também, certo? O isomorfismo, ele estabelece uma noção semântica de igualdade e o dual do isomorfismo é ele mesmo, beleza? Então, vamos lá. Uma relação, ela é funcional, né? Aí vocês vão ver que a definição de relação funcional é a definição de uma função que a gente viu semana passada, né? Então, uma relação ela é funcional se, somente se, para todo A pertencente a A, para todo B pertencente a B, para todo B1, né, B2, se A está relacionado com B1 e A está relacionado com B2, então B1 é igual a B2. Ou seja, qual é o significado disso daqui? Para cada elemento do conjunto A, ele está relacionado com, no máximo, um elemento do conjunto B. Correto? Então, essa é a definição de função que a gente viu na semana passada. Né? Quando a gente apresentou a definição de função, era justamente isso aqui. Por isso que eu vou avançar um pouco mais. O grafo de uma relação funcional e a matriz, elas são dessa maneira, né? Então, na matriz eu tenho, no máximo, o valor verdadeiro em cada linha. Por que em cada linha? Porque as linhas de uma matriz que representam uma relação simbolizam o conjunto de partida. Né? No grafo, no máximo, a aresta partindo de cada nodo. Ok? Então, no caso de um grafo orientado. Certo? E qual é a dual de uma relação funcional? É a relação injetora. No caso da relação injetora, o que é que nós vamos estar observando? Na relação funcional, eu estou olhando do conjunto de partida para o conjunto de chegada. Na relação injetora, eu estou olhando do conjunto de partida do conjunto de chegada, desculpa, para o conjunto de partida, certo? Ou seja, observem aqui a definição de relação injetora, em que
eu simplesmente estou focando minha atenção mais no conjunto de chegada, no caso, o conjunto B. Lembre-se sempre, ó, relação de A sobre B. No caso aqui, o B, conjunto de chegada, ou domínio da relação, certo? Então, no caso de uma relação injetora, cada elemento do conjunto de chegada, né, do conjunto B, se relaciona com, no máximo, um elemento do conjunto A, ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, está relacionado com, no máximo, um elemento do conjunto A. Beleza? Então, como elas são duais, né, você pode ter a ideia de espelhar, né? Então, funcional e injetora, relação funcional, relação injetora. Tranquilo? Vamos avançar mais. Bem, lembrar o seguinte, conceito de dual é diferente do conceito de complementar, certo? Uma relação funcional e injetora são conceitos duais, mas não são conceitos complementares. Ou seja, é fácil encontrar exemplos de relações que são simultaneamente funcional e injetora, e também tem relação que não é simultaneamente funcional e injetora, correto? Bom, total e sobrejetora, também é muito simples o conceito, né? Então, uma relação é total se para todo elemento, para todo A pertencente ao conjunto A, existe um elemento, um B pertencente ao conjunto B, que A está relacionado com B. Então, se todo elemento de A está relacionado com algum elemento de B, né? Então, a relação total, ou seja, todo o domínio, todo o conjunto A, os elementos estão relacionados com algum elemento de B, ok? Por isso que o nome é total, correto? Beleza? Então, o domínio de definição é o próprio conjunto A, certo? Então, como é que a gente representa uma relação total através de matriz? Pelo menos um valor verdadeiro em cada linha, né? No gráfico, pelo menos uma aresta partindo de cada núcleo. O dual da relação total é uma relação sobrejetora. E aí, o que é que nós vamos observar? Na relação sobrejetora, a gente olha para o conjunto de chegada, certo? Quando a gente falou de função sobrejetora, lá na aula de funções, eu disse para vocês que, numa função sobrejetora, o conjunto imagem é o próprio conjunto contradomínio. E aqui vocês vão ver praticamente a mesma coisa, só que dito apenas para a ideia de relações, certo? Então, numa relação sobrejetora, né, para todo B pertencente ao conjunto B, existe um A pertencente ao A, tal que A está relacionado com B. Correto? Muito simples. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto. O uso das expressões pelo menos e no máximo. Sempre que vocês encontrarem essas expressões em alguma literatura matemática, né, quando a gente fala em no máximo, eu assumo também que pode ser que não tenha nenhum elemento, certo? No máximo 1. Também eu posso assumir que é 0, certo? Mas eu não posso assumir que sejam 2 elementos. Então, se eu digo, no caso aqui, vou colocar aqui, no máximo um valor verdadeiro em cada linha. Eu não posso ter 2 valores verdadeiros em cada linha. Eu posso ter 0 valor verdadeiro? Posso. Eu não posso ter mais do que 1, correto? Então, e quando eu falo pelo menos um valor verdadeiro, eu estou assumindo que eu não posso ter nenhum, certo? Então, tem que ser pelo menos um. Mas eu posso ter mais de um? Posso, porque eu não estabeleci o teto. Então, a expressão no máximo estabelece teto e a expressão pelo menos estabelece um piso. Correto? Então, não esqueçam disso jamais, por favor. Beleza? Então, partimos para cá. A mesma história de dual não é a mesma coisa que complementar, né? E vamos agora para os conceitos de monomorfismo e epimorfismo. Então, o que é uma relação monomórfica? Uma relação monomórfica é quando essa relação ela é total e injetora simultaneamente, certo? Quando é que uma relação ela é epimórfica? É quando ela é sobrejetora e funcional simultaneamente. Então, aqui nesse slide, que está lá no sistema acadêmico, não se preocupem, é só vocês baixarem, né? Eu estou detalhando como é que uma monorrelação é representada com matriz ou grafo, né? E como é que o conceito de epirrelação, né, que é o conceito dual, é representado também na matriz e no grafo. E aqui vocês observam que o uso das expressões pelo menos e no máximo, né, está bem claro para vocês aqui. Beleza? Então, epimorfismo, funcional injetora, tranquilo. E aí a gente vai
para fechar essa classificação das relações, o isomorfismo. No caso do isomorfismo, eu tenho a ideia de igualdade, certo? Então, uma relação é isomórfica quando ela é total, injetora, sobrejetora, tudo aquilo dali. Vocês vão ver. Ó. A igualdade, né, uma relação isomórfica, certo? O isomorfismo é inverso dele mesmo, ok? Então, deixa eu só chegar aqui. Pronto. Aqui temos... Como é que eu provo que uma determinada relação ela é isomórfica? Se ela possui mostrar que ela possui inversa e que, se possui inversa, essa relação inversa ela é a dual dela mesma, certo? Não esqueçam, iso é um prefixo que dá a ideia de igualdade, certo? Bom, então, o teorema da isorrelação equivale à monorrelação e epirrelação, significa o quê? Que se uma relação é isomórfica, ela é monomórfica e epimórfica simultaneamente. Ou, se uma relação é monomórfica e epimórfica simultaneamente, ela é uma relação isomórfica, certo? Então, para provar isso aqui, né, uma isorrelação é quando uma relação é simultaneamente total, injetora, funcional e subjetora. Ou seja, ela possui todas aquelas que a gente viu anteriormente. Como é que eu provo que uma relação ela é isomórfica? Então, eu tenho que provar que ela é total, que ela é injetora, que ela é funcional, que ela é subjetora. Mas como é que eu faço isso? Eu vou recorrer às definições, como a gente viu anteriormente. Certo? Bem, deixa eu ver aqui. Passar aqui esses slides. Né? Bom, agora vamos para fechar nossa aula de hoje. Vamos olhar para 2 exemplos de aplicação do conceito de relações. O primeiro conceito a primeira aplicação são os chamados bancos de dados relacionais. Então, um banco de dados relacional, ele é muito comum na maioria das aplicações computacionais, né, que de algum porte ou de razoável complexidade, serve para a gente manipular dados com eficiência e flexibilidade. Um banco de dados ele é projetado para atender a diversos usuários e ele vai garantir a integridade, isto é, a consistência dos dados. Ou seja, se, por exemplo, eu tenho uma conta num banco e eu vou transferir um dinheiro para o Marvin, né? Eu vou transferir R$1.000 para o Marvin. E o Marvin tem conta no mesmo banco. Então, o banco está consistente se, quando eu transferir R$1.000 para ele, a conta do Marvin vai estar R$1.000 mais rica e a minha conta R$1.000 mais pobre, certo? Se, de repente, a conta do Marvin está R$1.000 mais rica e a minha continua R$1.000 do mesmo jeito, né? Então, eu feri a consistência do banco, correto? Mas vocês vão estudar banco de dados no 5º período, não se preocupem. Aqui é só para mostrar para vocês onde é que a gente utiliza, né, mais especificamente na computação, esses conceitos que eu apresentei para vocês, beleza? Então, resumidamente, um banco de dados é um conjunto de dados integrados cujo objetivo é atender uma comunidade de usuários. No banco de dados relacionais, os dados são conjuntos, que são representados pelas tabelas, e essas tabelas se relacionam umas com as outras. Por isso, o nome banco de dados relacional, certo? Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui algumas tabelas, né? Tabela país, a tabela continente, e uma relação fica em... No caso aqui, estou relacionando a tabela país com a relação continente, certo? Beleza? Aqui eu representando de outra maneira, né? Como fosse uma matriz, certo? E aqui um outro banco de dados, né, uma endorrelação, no caso uma tabela representando a semifinal da Copa de 2002, né? Então, por que é uma endorrelação? Porque eu estou usando a mesma tabela de países, certo? E aqui eu estou fazendo uma relação deles com eles mesmos, certo? Beleza? Então, quando você vai criar um banco de dados, você precisa desenvolver um modelo abstrato dos dados, que é o chamado modelo de entidade de relacionamento. Também é assunto para vocês estudarem lá em banco de dados 1, certo? E nesse modelo, nessa abstração, você cria o chamado diagrama entidade de relacionamento, ou simplesmente diagrama ER. Aqui eu tenho um exemplo de um diagrama entidade de relacionamento. As entidades são representadas por retângulos. Essas entidades irão se transformar em tabelas e os relacionamentos são representados por esses losangos, né? Alguns relacionamentos podem se transformar em tabelas quando você
chegar na etapa de fazer o banco de dados físico, né? Ou seja, você vai pegar o modelo e vai transformar no banco de dados implementado. E aqui eu tenho uma endorrelação, né? Então, relação da tabela país com ele mesmo, certo? Beleza? E aqui a questão da cardinalidade. Essa questão da cardinalidade está muito ligada à ideia de relação injetora, relação funcional, certo? Tudo aquilo que a gente viu ainda há pouco, rapidamente, nós temos aqui na questão da cardinalidade. Então, observe, ó, eu posso ter uma cardinalidade 1 para N, ou seja, para cada A pertencente a A, está relacionado com no mínimo 1 e no máximo N elementos de B, né? Ou 0 para N, cada B pertencente a B está relacionado com no mínimo 0 e no máximo um elemento de A. Okay? Então, essas cardinalidades, elas podem ser vistas como? Podem ser vistas como tipo de relações, certo? No caso aqui, uma relação total, né? É uma relação como essa daqui, relação funcional, injetora e subjetora. Então, quando vocês chegarem lá na disciplina de banco de dados e o professor Plácido ou a professora Lorena falar para vocês sobre cardinalidade, vai ser somente um déjà vu, porque vocês já viram essa noção comigo aqui na matemática discreta. E aí vocês vão ver a aplicação desse conceito numa área tecnológica, no caso, banco de dados. Certo? Bem, o que é uma rede de Petri? Uma rede de Petri é um modelo. Né? Então, a gente, assim como tem um modelo de identidade de relacionamento, né, que a gente utiliza para modelar os relacionamentos entre as tabelas, eu posso utilizar uma rede de Petri para modelar processos concorrentes. Né? É muito bacana esse conceito aqui de rede de Petri. Né? E eu posso olhar para uma rede de Petri como uma relação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, nesse exemplo, e eu acho esse exemplo muito didático, uma rede de Petri, onde eu tenho um produtor, né, e um consumidor. Cada um desses símbolos aqui tem uma função. E aqui eu tenho processos concorrentes. O que são processos concorrentes? São processos que acontecem simultaneamente. Então, eles são concorrentes, né? Vocês vão ouvir muito falar ainda sobre computação concorrente. Né? Isso é um assunto para o futuro. Então, nesse caso aqui, esse processo produtor, nós temos que ele acontece simultaneamente ao processo consumidor, ok? Cada um desses símbolos aqui tem uma funçãozinha. Essa bolinha preta, né, esse círculozinho preto, ele simboliza um recurso. Ou seja, deixa eu só passar aqui que eu não estou lembrando. Pronto, esses nodos, eles representam lugares, né? Esses lugares, né, eles contêm marcas, são os tokens, que são aquele símbolozinho, aquela bolinha preta, né? E os nossos, os quadrados, eles são transições. Deixa eu voltar para cá, porque eu não estava lembrando disso daqui. Então, aqui eu tenho um lugar A, um lugar B, e um processo P2 e um processo P1, certo? Então, do lugar B, eu envio algum recurso para o processo P2, o processo P2 envia esse recurso para o lugar A, que por sua vez envia para o processo P1. O processo P1 envia um recurso para o B e envia 2 recursos para esse lugar chamado canal. Quando nesse lugar chamado canal, ele acumula uma determinada quantidade de recursos, lembre-se que os recursos são essas bolotinhas pretas, ele envia 3 para esse outro processo chamado consumidor, né? Então, aqui no consumidor, eu tenho esse processo C1, o processo C2, e o lugar X e o lugar Y. Observem que essas arestas, essas setinhas, indicam o sentido do processo. Bom, quem já foi numa fábrica, como por exemplo a Grandene, e observou a linha de produção, você vai imaginar agora, quem já foi, poderá tranquilamente agora fechar os olhinhos e imaginar a produção da Grandene como uma rede de Petri. Na própria Grandene você tem lá várias fábricas, e cada fábrica fica responsável por uma etapa da produção. Uma linha de montagem de um automóvel, por exemplo, facilmente você modela essa linha de montagem através de uma rede de Petri. Mas vamos avançar aqui. Né? Então, cada lugar, né, tem uma origem e um destino, nós associamos a um valor. Né? Os recursos são consumidos ou produzidos. No caso aqui, no produtor, eu produzo recursos e no consumidor eu consumo. O óbvio ululante, né? Entendido?
E esses números aqui indicam o quê? Que o processo P1 envia 2 recursos para esse lugar chamado canal. E o canal envia 3 recursos para esse processo C1. Então, quando o processo P1 envia 2 recursos para o canal já pode enviar 3 para o C1? Não. Se no canal tiver apenas 2 recursos, eu tenho que aguardar um outro ciclo disso daqui, né, do produtor, para que o processo P1 envie mais 2 recursos para o canal, e a partir daí ele libera para que o canal envie 3 recursos para o processo C1, ok? Tem um outro slide aqui que fica mais claro isso para vocês entenderem, certo? Pronto, está aqui esse slide. Então, aqui é a primeira etapa. Não existe digamos assim, uma ordem, né? Porque esses processos são concorrentes, certo? Então, nesse momento aqui, no canal tem 2 recursos, certo? Então, o ciclo gira, né? Os ciclos estão acontecendo, né? Nesse segundo momento, esse lugar recebeu um recurso, né? Vejam que no canal ainda tem apenas 2 recursos. Quando ele chega nessa etapa aqui, ó, ele enviou um recurso para esse processo enviou 2 recursos para o canal, e agora no canal temos o quê? Temos 4 recursos. Aqui chegou o momento de liberar 3 recursos para esse processo seguinte, que é o caso, né? Aconteceu a liberação de 3 recursos e ficou um recurso nesse processo aqui, aliás, nesse lugar, no canal, correto? Bom, observe que, com a origem no lugar A, né, P1 consome uma marcação, P1 com destino no lugar B produz uma marcação, e assim sucessivamente. E aí, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos modelar toda essa rede de Petri como sendo uma relação, ou sendo pares ordenados. Como vocês podem ver aqui, ó, o lugar A, né, produz P1, né, e envia 1 para um outro lugar, no caso aqui para o P1. O P1 envia para o B, certo? E por aí vai, ok? Então, nós podemos ter todo esse nosso diagrama aqui modelado como relações, certo? Entendido? Então, uma rede de Petri é uma relação em que eu tenho L, o conjunto de lugares, T, o conjunto de transições, e eu faço aqui um produto cartesiano, né, desses lugares, dessas transições, certo? E eu vou ter uma relação bem bacaninha, né? Entendido? E aí, nós temos, ó, os tipos de pares, né? Aliás, todos os pares, desculpa, da nossa rede de Petri, simbolizado como pares ordenados. Tranquilo? Beleza? Bom, e aqui nós temos um exemplo que eu acho muito bacaninha, que é uma rede de Petri que representa um relógio. Então, aqui, o tic-tac, né? Nesse lugar, ele envia um recurso para o tic, que envia para o B envia para o tac. Então, quando o lugar C recebe um recurso, ele movimenta o ponteiro dos segundos, né? À medida que o processo TAC, ele envia um recurso para o C, um recurso para o D e um recurso para o E, certo? Esses 3 envios aqui, eles acontecem simultaneamente. Vejam que o processo não especifica, né? Não tem dito aqui no quadradinho quantos recursos ele envia. O que indica o recurso que ele envia é justamente a setinha. Como essas setas não têm um número, né, significa que ele envia um recurso. Aí aqui, ó, você já observa o seguinte: no lugar D, ele vai receber um recurso do TAC, vai acumular aqui uma quantidade de recursos, quando tiver 60, ele movimenta o ponteiro do minuto. Quando no lugar E tiver 3.600 recursos, ele vai movimentar o ponteiro das horas. Então, aqui nós temos uma rede de Petri que simboliza um relógio analógico, né? Um reloginho de ponteiros, beleza? Achei muito bacana isso aqui, certo? Então, só um detalhe. Temos aqui, consomem recursos, mas não produzem qualquer recurso, são os sumidouros, né? E as fontes são dual do sumidor, ou seja, somente produzem e sem consumir, beleza? Bom, temos aqui uma... E, por fim, como é que a gente utiliza relações na linguagem de programação? No caso aqui, o professor Paulo Blauf utiliza a linguagem Pascal, né? Então, nós temos aqui a igualdade e a continência de conjuntos, né? Implicação lógica. Então, para a gente utilizar
relações numa linguagem de programação, eu teria que implementar matrizes, né? Então, nas matrizes, eu posso tranquilamente utilizar elas como meio para representar, né, as relações, ok? No caso aqui também poderia utilizar ponteiros, né, e aí já seria um assunto mais sofisticado, certo? E aqui temos um pequeno exercício, né, que eu vou deixar aqui apenas a título de desafio para vocês, não é obrigatório não. É você fazer um pequeno sistema que defina relações, né, como no linguagem de programação, em que você vai definir 6 conjuntos com 5 elementos cada, né? Vocês vão usar matrizes para fazer isso aqui, mas fica aí só como desafio mesmo. Beleza? Entendido? Bom, gente, vou encerrar aqui o nosso compartilhamento. Nossa aula foi bastante longa hoje, porque eu queria mostrar para vocês esse material do professor Paulo Blauf, que ele acaba somando a tudo aquilo que foi dito no vídeo de pré-aula, né? Ele usa uma outra linguagem também, e o principal para os alunos do curso de Ciência da Computação é que ele mostra como é que a gente utiliza o conceito de relações, né? Essa construção matemática dentro de duas áreas da ciência da computação, no caso, os bancos de dados relacionais e as redes de Petri. Beleza? Vou interromper aqui a nossa gravação, certo? Então, gravação interrompida.